paz de Deus, amados irmãos do grupo GTM. Uma honra estar aqui com vocês novamente. Quero falar um pouquinho para vocês da Masterclass que irá acontecer, se Deus quiser, não nesse próximo sábado, mas no outro. Provavelmente entre 4 ou 5 da tarde, alguma coisa assim, aí no horário do Brasil para vocês. Para mim aqui na Itália vai ser entre 9 e 10 da noite, tá bom? Então, o irmão Celso e o irmão Marcelo Sodré sempre fazem um trabalho de excelência quanto a essa questão de, enfim, avisarem vocês através de uma lista de transmissão para que vocês possam se preparar e participar. A gente vai tentar ver um horário assim certinho para que não atrapalhe na hora do culto, né? Para quem for na igreja, no caso, né? No sábado, no próprio sábado. Então, da mesma forma como que eu quero que vocês se preparem, e que eu confio que esse trabalho de comunicação será feito com antecedência e com excelência, eu quero também que vocês se preparem na questão do que vai ser conversado nessa Masterclass. Então, vocês mesmos, através de um questionário, vocês escolheram 4 temas com que vocês gostariam de que essa Masterclass fosse baseada, né? Então, por exemplo, existem temas que a gente não vai poder pegar tão firme na Masterclass naquela hora, né? Ainda mais se a gente quer alguma coisa que não demore tanto. Por exemplo, afinação do instrumento. Então a gente não vai pegar ali um por um para afinar ali, aquela coisa, né? Então foi um quesito que vocês escolheram e eu queria adiantar algumas coisas para vocês, até porque em questão de vocês fazerem de repente algum exercício, alguma coisa para que na hora da Masterclass vocês já cheguem já sabendo do assunto, sabendo que vai ser conversado, sabendo o que eu preciso, quem for tocar no caso, né? Então é importante, tem coisas que levam tempo para ser mastigadas, para serem entendidas. Tem um quesito aqui, por exemplo, cordas duplas, né? Então não dá para a gente ver exatamente todas as variantes das cordas duplas. Então a ideia é a gente fazer um preparatório para a Masterclass, né? Enfim, então eu vou estar iniciando essa aula hoje, né? Enfim, pré-masterclass, né? Quero fazer de repente, uma ou duas aulas a mais sobre essas questões para que na hora da masterclass a gente possa ser, assim, pegar realmente no cerne das questões e dos problemas e como resolver e como fazer. Enfim, vocês já precisam chegar sabendo. Essa aqui é a questão. São questões importantes que vocês escolheram aqui, né? Então, vamos para a primeira questão sobre a afinação do instrumento. Eu deixei já o violino desafinado para que a gente possa já conversar sobre isso, né? E ver como é que... Então, muitas vezes a gente tem pouco tempo para... Vamos falar mais especificamente da afinação na igreja. Ok, então vocês chegam, né? Às vezes até um pouquinho, né? Um pouco em cima da hora, né? Que é uma coisa normal devido à correria do dia a dia. Então vocês mal levantam da oração inicial, né, da oração pessoal, né, e já tem que pegar o instrumento e afinar rapidamente para começar o hino, né, o hino do silêncio. Então, nessas horas a gente tem que afinar o violino com uma certa agilidade. O violino às vezes tá que nem o meu aqui agora nesse momento, tudo desafinado, claro, de propósito. Mas uma coisa é importante nessas horas da afinação do instrumento. A primeira coisa é não entrar em pânico. Então, se vocês observarem nas grandes orquestras, né, ou até mesmo vocês vão assistir um recital de música de câmara, né, alguma coisa do tipo, vocês vão perceber que é muito comum, né, às vezes dá o tempo da afinação e a pessoa ainda está afinando. Isso é uma coisa muito comum, não é falta de educação que isso aconteça. Às vezes a cravelha não funciona tão bem, isso acontece nas melhores famílias, acontece. O importante é deixar o instrumento bem afinadinho, não tem que ter aquela coisa, todo mundo parou, eu tenho vergonha. Não, não, não. Leva o tempo que você tenha para afinar, é importante. De repente algum outro músico está com vergonha, ele não está afinando o instrumento dele porque todo mundo parou, e você pode ser até uma bênção para esse músico que ainda precisa de uns segundos a mais para afinar. Então isso é uma coisa importante, né? A hora do culto é uma péssima hora para se ter pressa.
A liturgia do culto foi pensada para que você faça tudo numa comunhão, sem pressa. Não existe pressa na hora do culto. E muito menos antes de começar, que é uma hora tão especial. Tá? Então, leve o tempo que você precisar para afinar o seu instrumento. Não tem que ter vergonha disso. Ok? Se às vezes o irmão que vai atender o culto, por exemplo, ele pode levar 1 minuto a menos, 1 minuto a mais, 30 segundos a menos, 30 segundos a mais. Se der, né? Se determinado irmão pode se dar esse luxo, por quê? Lógico, porque Deus tem que dar a inspiração para a pessoa levantar do banco e atender o culto. Você tem que estar numa inspiração divina para fazer isso. Da mesma forma, somos nós que tocamos também. A gente precisa de inspiração divina também para tocar. A gente tem que ter o nosso tempo para fazer as coisas. É normal, faz parte, é a liturgia, ok? Pressa é a pior coisa que pode existir, tá bom? E vergonha. Por que vergonha? Tá? Agora, uma coisa importante. Como afinar? Isso é importante. Então, uma coisa que eu noto muito frequentemente é a afinação daquela coisa, né? Forte e meio assim, né? Então, isso não é legal, né? Então, é muito importante que vocês passem o arco lentamente na corda e não precisa ser muito forte, tá? Então, vocês podem passar o arco... O violino está desafinado. Vocês passando o arco lentamente na corda, vocês vão conseguir perceber o que está acontecendo e vão conseguir corrigir o problema com um pouquinho mais de rapidez. Ah, tá baixo aqui, então... Passando o arco lentamente, não muito forte, vocês vão conseguir ter uma certa agilidade para serem precisos na afinação. Eu não vou ensinar vocês a afinar o instrumento, porque não sei se é o tipo de coisa que se ensina. Eu posso falar alguma coisa sobre isso também, mas talvez, não sei, acho que ninguém aqui vai ter esse tipo de problema. Eu acho que a questão mesmo é o arco, né? Então, vamos supor, se você tocar forte demais e com arco lento demais, você pode distorcer a afinação. Porque a corda dupla, solta, ela precisa de uma certa frequência para que a afinação esteja certa, né? Então, passar o arco lento demais é um convite para desafinar com o arco. Às vezes aqui tá afinado, ó. Mas aqui, ó, dependendo do jeito que passa, soa desafinado. E vocês vão estar se enganando. Além do que pode atrapalhar, porque pode passar o arco forte demais. E isso aqui é pior ainda. É aí que vocês não vão escutar mesmo o que está acontecendo. Então é importante que o arco ele esteja leve na corda e ele esteja numa certa velocidade. Ao mesmo tempo que você não pode fazer isso aqui, também não pode ser longo demais também, não pode, porque passa do suficiente para que vocês entendam o problema. Então, arco leve, ele tem que ser meio rápido, com uma certa velocidade, não pode ser muito lento. E pronto. Isso é o suficiente. Parou, viu? Sempre afinem com arcadas para cima. Pronto. Tá? Pode ser que leve bem menos tempo que isso, porque o violino estava bem desafinado. Eu deixei ele de propósito bem desafinado. Então, corda sol, eu tô falando enquanto eu afino. Então, claro que tá levando muito mais tempo, né? Mas na hora vocês não vão falar, então vocês só vão afinar e a coisa com certeza vai agilizar melhor. Então, tá? Então aqui, ó. Viu que tá? Já mexe aqui. Arco lento. Tá? Um segredinho. Sempre pensem que a afinação do ré e do sol sempre tem que ter tem que ser um pouquinho mais alta, principalmente a do ré, tá? Tá vendo? O ré tá centralizado, tá afinado, mas tá centralizado demais. Se vocês colocarem o ré um pouquinho, o cabelinho só mais alto, o sol também,
Por quê? Porque essas cordas são as primeiras a baixar. Quando você vai afinar Mi, essas cordas são as primeiras a darem problema. Aí quando você volta nelas, elas parecem desafinadas, né? Aí você vai afinar o Mi. Com certeza vocês não vão levar todo isso de tempo para afinar o Mi, porque no meu caso eu tô sem afinador fixo no Mi, porque ele tava fazendo barulho e eu tirei. Com o afinador fixo fica muito mais simples, né? Ok, quando você volta no Ré, ele pode estar um pouquinho mais alto ainda. Quando ele tá nesse caso um pouquinho mais alto, que geralmente ele não tá, porque quando você afina Mi, o Ré naturalmente ele abaixa um pouquinho, sem vocês perceberem. Mas quando vocês voltam no Ré, e se ele tipo, continuar um pouquinho alto, vocês podem dar uma puxadinha na corda, assim, ó. Tá vendo? Sem soltar. Só puxar um pouquinho assim, tá? Puxa um pouquinho. E voa lá. Perfeito. Tá? A corda sol também. Ó, viu como a corda sol... Ó, aquela hora eu já tinha afinado ela um pouco mais alta, agora ela já tá perfeita. Por quê? Porque conforme você vai afinando as outras cordas, a corda Ré e a corda Sol, elas abaixam automaticamente. Ó, a corda Sol nem preciso mexer mais nela, ó. Ficou perfeita. E sempre com arco leve e rápido. Nunca com ele lento. E nunca assim também. Sempre leve e com uma certa velocidade. Tá? Então, tirando todo esse falatório, se vocês fizerem assim, só afinando, vocês vão ver que vocês precisam de muito menos tempo do que vocês imaginam para ter uma boa afinação. Mesmo que sobre um pouquinho, não tem problema, tá bom? Todo lugar sobra, todo lugar as pessoas param de afinar e tem alguém que continua afinando. Não é falta de educação, é porque é assim. Ninguém tem controle de todo o instrumento, ninguém tem esse tipo de controle, ninguém pode ter uma obrigação desse tipo, um fardo pesado desses. Tá? A gente tem que... As coisas levam tempo, né? Se você quiser fazer bem feito. O importante é que elas sejam bem feitas, né? É claro que eu não estou levando em consideração aqui problemas, às vezes a pessoa tem um problema sério na cravelha, aquele problema de corda velha, que a pessoa não se deu o trabalho de economizar um dinheiro e ir lá comprar uma corda decente. Eu não estou levando em consideração nada desses outros tipos de problema, né? Ok, então, postura sentado e em pé. Ok, então o que acontece? Vamos falar um pouquinho da postura em pé, tá bom? Então, eu não vou levantar aqui, porque senão vou ter que reposicionar a câmera. Mas, enfim, eu não vou nem falar muito sobre isso. Eu quero falar mais sobre a postura sentada, que a gente acaba utilizando mais na igreja. Mas a postura em pé, é sempre bom a gente pensar em abrir mais o instrumento, quando a gente está em pé. Tá? Então, é sempre importante também abrir aqui, né, para que você não fique assim, o violino não fique para dentro demais. Isso não é uma coisa boa, nem em pé, nem sentado, mas em pé, isso de alguma forma fica mais evidente. Então, sempre pense em abrir para a esquerda mais o violino. A gente tem essa ideia de que o violino tem que ficar para cá, né, na nossa vista, mas é uma ideia ruim, uma ideia errada, porque é uma ideia que incentiva a gente a tocar assim. Então, se vocês notam, 99% das pessoas tocam assim, não só na igreja, em orquestra, em todo lugar. Então, isso não é legal. Por quê? Porque aquela coisa de não incomodar o vizinho, ok. Só que você não incomodou seu vizinho, mas você vai estar incomodando o seu ombro, você pode ter um problema no ombro, inclusive. Você pode desenvolver uma tendinite, você pode ter um problema nas costas. Então, muito mais do que não incomodar seu vizinho é você ter uma vida saudável, você poder tocar o seu violino até os seus 90 anos. Quem que não quer isso? Será que Deus não se agrada disso? Claro que sim. Então, abram o instrumento, porque quando vocês abrirem o instrumento, vocês vão ver que o som de vocês vai desenvolver, né? Existe uma forma de abrir o instrumento e não incomodar tanto o vizinho, de forma que vocês sentam um pouquinho mais perto da... É como se sentasse um pouco de lado no banco.
né, de forma que vocês abram o instrumento, mas ao mesmo tempo vocês não incomodam o vizinho. Enfim, é uma gambiarra, né? É claro que o ideal é que sentem poucos irmãos no banco para que vocês possam ter uma liberdade maior, mas nem sempre é assim, então existem formas que vocês podem estar fazendo. Agora, uma coisa importante, seja na postura sentado e em pé, ou em pé, é a questão de ficar olhando para o violino enquanto toca. Então isso geralmente pode ser um vício, né? Você ter aquela coisa, não, eu preciso olhar, ver o que eu estou fazendo aqui, e ao mesmo tempo olhar para o inário. Então isso chega a ser um vício, né? Chega a ser um vício, porque quando você perde tempo com essas coisas, você perde de ganhar em tantas outras coisas, por exemplo, no seu arco, em como você passa o arco na corda, em como você utiliza o arco, o pulso, o cotovelo. Quando você fica preso nessas coisas aqui e fica olhando para cá enquanto você olha para cá, você perde tanto em outras coisas que você não acredita, né? Seu som fica assim, ó, pequenininho. Ele não desenvolve. Então é muito importante uma certa independência na hora de tocar. Não precisa ficar olhando para cá o tempo todo. Pode olhar para o inário, pode olhar para a letra, né? Ah, porque não pode cantar enquanto toca. Se não consegue cantar enquanto toca é porque o pescoço está duro. Problema de postura. Tá bom? Enfim, não quero entrar nesse detalhe. Mas enfim, colocando o violino um pouco de lado, vocês têm uma certa flexibilidade no arco e um certo contato do arco melhor com a corda. Posteriormente, um som mais bonito, um som mais desenvolvido, um som mais relaxado, que, claro, vai conduzir com o outro tema, que é a questão dos ombros. Pescoço, braço, antebraço mais relaxados. Então, tudo isso começa em como vocês posicionam o violino. Não ficar preso, olhando para o violino, para a mão esquerda o tempo todo, é fundamental para vocês terem o braço, o antebraço relaxado, o ombro relaxado, né? Bom, uma questão da postura em pé, né? Porque eu penso dessa forma, pelo menos, né? Quando você está em pé, é muito interessante você pensar em trocar as bases, porque cansa. Então, às vezes você apoia no pé direito e você solta o pé esquerdo fica mais solto, né? Isso é importante, porque quando você firma o pé direito no chão, assim, você joga o peso do seu corpo sobre o pé direito, você está jogando também o peso sobre o seu braço direito. Então você vai ter mais som dessa forma, né? Você relaxa mais o braço, você tem mais som, porque você está jogando o peso do seu corpo para cá. Se você joga o peso sobre o pé esquerdo, não é mal também. É bom alternar as coisas, para não ficar tudo na responsabilidade de um lado só do corpo. Então, alternando, vocês podem ganhar o quê? Jogando o peso mais para o lado esquerdo. Velocidade. Então, no momento que vocês têm aqui o peso para o lado esquerdo, vocês têm a velocidade do arco, porque o arco ele fica, de certa forma, um pouco mais leve. Então, é importante vocês trocando a base, muitas vezes. É importante isso, né? Bom, quando você está sentado, não dá para ficar trocando as bases. Então, o que eu penso quando eu estou sentado, quando eu estou tocando sentado? Eu penso um pouco para trás. Então, geralmente a gente tem essa má informação, muitas vezes, de que tem que estar na ponta do banco, ali, que nem um robô, uma coisa, né, com o corpo para frente, mas é uma coisa que vai irritar as costas de vocês, vai irritar os ombros de vocês. Dói, ficar assim para frente o tempo inteiro dói, não é confortável. Uma pessoa não pode tocar 20 anos assim sem ter problemas. Com certeza, a pessoa vai ter problemas sérios. Então é muito importante que você esteja... Então, quando você está sentado, não precisa, claro, ficar assim, né? Lógico, mas você pode, sabe,
se acomodar no seu assento, sabe? Você pode apoiar um pouco as costas do banco. Por que não? Que regra é essa que não tem que apoiar, que não pode apoiar as costas quando está sentado? Mas que história é essa? Eu nunca ouvi isso. Né? Então, você pode... Agora, o importante é você jogar um pouco o corpo para trás, inclusive. Porque quando você joga o corpo um pouco para trás, você sente aquele apoio que as pernas dão para vocês quando vocês estão em pé, vocês não vão ter esse apoio quando vocês estiverem sentado. De forma que se vocês jogarem o corpo um pouco para trás, como se tivesse alguém puxando a blusa de vocês para trás, vocês vão sentir um pouco esse apoio. E esse apoio que vocês vão ter, ele vai se transformar em som. E é uma coisa que se você joga um corpo para frente demais, tô na ponta da cadeira aí para frente demais, vocês não têm esse apoio. O toque fica muito para frente, não tem peso. Não tem peso. Para vocês terem um certo peso, vocês têm que estar um pouco apoiados para trás. Para que vocês sintam o peso dos seus braços, dos ombros caindo, o que leva a gente para o próximo assunto, né? A questão do ombro, do pulso. Enfim, não é o tipo de assunto que a gente vai poder se aprofundar tanto agora, mas eu diria que tudo começa com o jeito, com o apoio, com o ponto de apoio que vocês têm. Então, quando vocês estiverem sentados, sempre pensem em apoiar um pouco para trás, né? Porque quando vocês apoiam para trás, vocês também vão erguer um pouco o instrumento. Se vocês erguem um pouco o instrumento, vocês têm uma certa mobilidade, até para não atrapalhar o vizinho. Quando o instrumento está baixo demais, que é muito comum você ver gente tocando com um instrumento assim, ó, um pouquinho abaixo da linha. É muito comum isso acontecer. Então, tudo isso força os ombros, força as costas. Vocês vão ter dores nas costas terríveis dessa forma. Não é bom. Tem que pensar para trás, como se tivesse, sabe, vindo um pouquinho para trás mesmo, para que vocês, né, abrindo o peito, assim, sentirem o peso dos braços caírem, porque esse peso que cai dos braços, esse peso, ele se transforma em som. Então ele se transforma em som. Quando vocês têm o peso dos braços caindo aqui, automaticamente o pulso de vocês soltam. Tem a questão do braço, o pulso, né? Então, um dos sintomas de que o pulso ele enrijece, ele fica duro, é justamente porque tem essa coisa suspensa. Quando você faz essa coisa suspensa de tensão, a primeira coisa que enrijece são os dedos e o pulso. Quando você solta o peso do braço, o peso dos cotovelos, dos ombros, né? E você pensa nessa coisa um pouco mais para trás, né? Quando você pensa aqui no peso, então a primeira coisa que solta é o pulso. O pulso é a primeira coisa que solta. Porque você está relaxado, você está sentindo o peso do braço. Você já está usando o peso do braço para produzir o som. Então o pulso, não resta outra função para o pulso a não ser relaxar. Mas se tiver tenso, se aqui tiver tenso, alguma coisa assim, por exemplo, né? Então isso sobrecarrega o pulso. Então são coisas importantes para o relaxamento em geral, que foi o outro quesito que vocês falaram. Como eu falei, não dá para entrar em detalhes sobre cada uma das coisas, porque senão eu vou ficar até amanhã falando braço, antebraço, ombro, muita coisa. Mas basicamente é isso. E a questão das cordas duplas, vocês podem fazer um certo exercício, né, que
Deixa eu ver. Ah, não vou pegar o inário, não. Vou fazer de cabeça mesmo. Então pegue aquele hino lá, por exemplo. Né, né, né? Então, vocês podem estudar ele, por exemplo, sempre pensando primeiro no contralto, depois no soprano. A linha mais importante é o contralto. Sempre pensando no meio tom entre o Ré e o Mi. Sempre prestando atenção no Si bemol, para que ele não caia alto também. Então, se vocês pensarem bastante na linha do contralto, eu não posso tocar muito alto agora, que já tá tarde aqui, mas o segredo da corda dupla é vocês sempre começar a estudar pela nota de baixo. Então, um belo exercício para quem faz corda dupla é tocar só o contralto, fazer o dedilhado do soprano, mas só tocar o contralto e escutar o que está acontecendo, né, claro. Quer dizer, eu não estou tocando soprano, mas o dedilhado está indo para o soprano. Se vocês conseguem fazer o dedilhado do contralto no soprano e só tocar o contralto, significa que vocês começam a ter controle da afinação, e não só da afinação, mas do arco também, né? E depois vocês fazem o inverso, então vocês podem tocar só o soprano, por exemplo, e fazer a linha do contralto. Eu tô tocando só a linha do soprano, mas eu tô fazendo o dedilhado do contralto. Se mesmo fazendo o dedilhado do contralto a afinação estiver boa na voz do soprano, é porque você tá indo bem. Se a afinação começar a ficar perturbada porque você tá fazendo a linha do contralto junto, aí você tem que começar a pensar um pouco melhor em como você vai resolver os problemas da afinação. Só na linha do contralto ou só na linha do soprano. E depois que você resolver os problemas isoladamente, você junta as coisas, né? Junta, mas sempre pensando, meio que pensando primeiro na linha do contralto. A linha do contralto, a parte de baixo, a linha de baixo é a mais importante. Se vocês dominarem bem a linha de baixo, vocês vão estar bem nas cordas duplas. Enfim, também um assunto que é muito pano para manga. Isso aqui é só algo com que vocês possam estar pensando e praticando, tá bom? É isso, queridos. Deus abençoe. Nos vemos na Masterclass. E quero gravar algo ainda antes da Masterclass para reforçar esses pontos, para que a gente possa aproveitar o máximo de bem possível na Masterclass nesses pontos. Deus abençoe a todos e nos vemos então na Masterclass. Paz Deus com todos.